Vamos falar de quem já está no Cruzeiro, porque o Sub-17 venceu o Fortaleza por 2-0 ontem, e aí a grande vitória da base do Cruzeiro ontem foi contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão Sub-20. O Cruzeiro venceu de virada 4-1, e pra variar, Milton, o destaque do jogo, Batistella, cara. Cauã Batistella. Jogou muita bola, fez 2 gols, deu uma assistência, e agora ele é artilheiro do campeonato. O Batistella tem 11 gols do Brasileirão, divide aí a artilharia com o Luca Meireles, do Santos, mas o Batistella, com 17 anos, é o artilheiro do Sub-20. Joga bola demais, né, Milton? Joga bola. Cara, ele é igual eu falei, era um menino aí que, tanto na armação, quanto em definir também, né? Chegar, a última bola ali, chegar e falta. Ele tem uma qualidade realmente, tem que ficar muito, muito atento a esse garoto. O Cruzeiro, não há dúvida nenhuma que já está até fazendo um planejamento com relação Vamos a falar isso. disso. Então, cara, futuramente aí teremos um jogador aí pro time principal, vai ser sensacional. Qual que é o planejamento, Henrique? Então, ô Iguinho, o staff do próprio Batistella não, né, o Milton, Batigol. Batigol. Vai roubar o apelido do... Isso dá um azar quando o cara já tá formado. O Batistuta, vai rodar o apelido do Batistuta, é o Batigol. A ser formado, você tá louco. Mas vamos lá, vamos falar sério agora, porque o Batistella é um jogador, sim, de muito talento, é uma das joias, se não a principal joia da base do Cruzeiro hoje. Se fala muito dos jogadores que já subiram, que já estão participando desse grupo do Leonardo Jardim, mas o Batistella é a grande joia dessa geração do Cruzeiro. O próprio staff do jogador já fez uma cobrança ao Cruzeiro para entender qual é o planejamento do clube com o atleta, e o Cruzeiro também quer conversar com o staff para alinhar toda essa questão e essa conversa para alinhar qual vai ser o planejamento de carreira, esse processo de transição para o profissional vai acontecer nos próximos dias. É importante destacar 2 pontos. O Batistella, ele já tem contrato profissional com o Cruzeiro. O Cruzeiro já assinou um contrato profissional com ele assim que ele completou 16 anos. O Batistella chegou no Cruzeiro ainda na gestão do Ronaldo, nesse processo de captação que o Ronaldo fez, melhorando muito a base do clube, buscou o Batistella e logo no Sub-17 ele já foi até o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Milton até fez alguns jogos dessa geração do Cruzeiro lá no Sai Cachorro. Sim. E aí o Batistella, ele foi o artilheiro do Cruzeiro nessa Copa do Brasil e ele já tem um contrato profissional. A multa dele pro futebol do exterior é de 60 milhões de euros. E por que essa atenção com o futebol do exterior? Porque o Batistella, ele tem uma vantagem para jogar na Europa. Ele tem dupla cidadania. O pai dele, ele nasceu na Itália, depois veio pro Brasil. O pai dele é italiano, inclusive jogou futsal muito tempo na Itália, foi campeão da Champions League de futsal. Então, o Batistella tem essa dupla nacionalidade, o que faz com que ele não ocupe uma vaga de estrangeiro se ele for jogar na Europa, o que facilita muito a transferência de um jogador para o futebol europeu. Então o Cruzeiro trata com muita atenção, quer dar mais atenção e mais oportunidades para o Batistella, que deve acontecer, também precisa de tempo, não adianta você subir o menino agora e queimar ele. Então ele está num processo dele se firmar no Sub-20, ter um destaque ali, ele tem só 17 anos, daqui a pouco ele pode ir para o time com o Leonardo Jardim. A pergunta para quem conhece de verdade o Batistella. Milton, é um jogador que já aguenta pancada de profissional ou ainda tem que ganhar corpo, tem que ganhar malícia? Olha, Igor, corpo ele tem. A gente fala até mesmo do Cauã Prats. Bola, né? Cauã Prats, que é também um garoto que já está hoje no profissional. Ele é o substituto aí do Kaique. É um menino que é forte, né? Você já vê. O Prats é forte. Ele é forte pra caramba. Já tem corpo profissional. É claro que falta ainda a pegar aquela malícia. É questão de tempo, né? E no treinamento também com o time de cima é que ele vai pegar, né? Isso, exatamente. A transição, ela é bem assim, complicada. Não é fácil você pegar um menino da base e falar, entra aí, agora joga e vai arrebentar. Não é assim. São poucos que conseguem fazer isso, né? Então, a gente está falando aqui de jogadores como o Ronaldo Fenômeno, aí você está falando... Exato. O Estevam. Você está falando de jogadores assim que são bem acima. Mas o Batistella, sim, tá mostrando aí uma qualidade impressionante. Eu acho que não vai demorar muito, talvez assim que terminar o Sub-20 aí no caso, né, o Campeonato Brasileiro Sub-20, eu acho que o Batistella começa a ter oportunidade aí, começar a treinar com o profissional, entrar um joguinho ali, outro aqui, e aí sim ele começar a fazer realmente essa transição para o profissional. E a multa já diz tudo, né? 60 milhões de euros é uma grana bem
É puxado, né, Milton? Pra tirar ele, vai ter que exatamente. desembolsar uma boa Brasil grana. sem chance. E é aquela coisa, pro menino subir num time que tá organizadinho, é muito mais fácil do que subir num time que tá zoneado, igual era o time da Série B. Exatamente. Então, se Isso você aí. pega... Olha o Flamengo, olha o Palmeiras. Toda hora lança um menino. Sim. E vende muito bem. Por quê? Porque o time tá encaixadinho. Exato. Você põe ele pra funcionar dentro de um sistema que já tá andando muito bem, ele vai deslanchar. O grande problema do Batistella, que eu acredito que vai ser quando ele subir pro profissional, ele é um cara que joga ali, a gente pode colocar ele como um meia. Exato. Ele tem Na ali, posição dele é o Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira sai, entra o Gabigol hoje, por mais que ele seja atacante. Então o Batistella vai entrar aí para ser talvez a quarta opção, porque você ainda tem o Eduardo, você ainda tem o Rodriguinho que tá aí no Cruzeiro. Então a gente tem que ver como o Cruzeiro vai fazer essa transição, como o Leonardo Jardim pensa em utilizá-lo, mas qualidade o menino tem. E eu acho que o Iguinho até perguntou o que falta se ele já tá pronto, o que falta se ele não estiver pronto. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de corpo.